Então, falando um pouquinho do que é o cofre, primeiro que o conceito de cofre de senhas é um conceito que hoje ele é uma forma muito mais simples de explicar o conceito por detrás. O cofre de senhas, na prática, onde você vai guardar as informações, por exemplo, a senha dos seus servidores, ou a senha de aplicativos, ou qualquer outra informação, ela é um pedaço dentro de uma estrutura chamada PAN, que é o gerenciamento do acesso privilegiado, que é quem tem as credenciais para poder entrar, então, dentro da sua estrutura. E o PAN, e aí a primeira regra de qualquer ferramenta de PAN, tá, é como o PAN ele se integra dentro da sua estrutura. Primeira coisa, o PAN não pode, não deve, nunca ser um elemento estanque, um elemento isolado dentro do que você já tem. Senão, daqui a pouco, você acaba tendo problemas de gerenciamento da própria ferramenta. A intenção do PAN é exatamente o contrário. É te facilitar a vida, é te automatizar diversos processos dentro disso. Por exemplo, cada vez que rotação de senhas automática. Você não precisa se preocupar em ficar rodando senhas de servidores ou de aplicativos. A ferramenta fará isso para você. Ou usar a própria ferramenta para o que nós chamamos de launcher, para fazer o lançamento ou a partida para que você acesse alguma outra aplicação. Então, você imagina que alguém tem que acessar o seu ERP. Em vez de você permitir o acesso direto, você vai passar por dentro da ferramenta de PAN e ela é que vai fazer a ligação com o seu ERP. Então, o seu usuário não mais saberá a senha dele. Então, essa é a primeira missão dentro do mundo de PAN. Aí, o PAN ele deve se integrar com outras ferramentas. Uma das ferramentas mais comuns, se você não tem, talvez você pense lá na frente, é o gerenciamento, então, da identidade de acesso. É aquele processo onde a pessoa faz um single sign-on, ele, a partir da sua atribuição de cargos, ele já consegue, então, acessar ferramentas específicas dentro da empresa. Por exemplo, o comercial vai para uma ferramenta de tipo um Salesforce da vida, né? Ou financeiro, vai para ferramentas específicas. E a parte de governança é aquilo de saber se os acessos dados permanecem efetivamente dados, né? Uma brincadeira, mas é real. É alguém, por exemplo, da área de recursos humanos, que tem acesso a uma folha de pagamento, muda de função, vai, por exemplo, para uma área de comercial e continua ainda tendo acesso à folha de pagamento. Então, essa validação aqui é sempre feita por uma ferramenta adicional. E, é claro, se é alguém de TI, na sua atribuição de cargos, ao fazer o single sign-on, eu já mostro o caminho, ou deixo a porta, eu já coloco essa pessoa na porta de uma ferramenta de PAN. E daí para frente as validações necessárias. Tá? Só para entender. Falar, bom, legal, estou no momento que eu ainda só tenho a ferramenta de PAN, mas vou implementar isso. Só que por que o PAN é importante, essa coisa que eu disse, de que ela tem que se integrar? Porque o futuro nos leva para um ambiente extremamente mais crítico. Né? Como você falou, hoje você está na nuvem só com o seu e-mail. Mas será que amanhã você não vai levar para a nuvem outras funcionalidades que você tem? Então, essa parte de cloud, né, da segurança da nuvem, ela também começa a ter sentido com uma ferramenta de PAN. De novo, eu posso fazer o lançamento ou a partida de aplicações a partir usando o PAN sempre como base. E por que é legal? Porque a partir do momento que você logou na ferramenta de PAN, a tua vida é um livro aberto. Tudo e qualquer ação feita por esse usuário é registrado em tempo real. Inclusive com notificações, caso ele faça coisas que não deve. Por exemplo, você pode criar uma lista de comandos proibidos. Falar, cara, esses comandos não serão dados porque o teu nível não permite. Então,
você percebe que o PAN tem muito mais atribuição do que ser efetivamente só um cofre de segredos, né? E, se pudesse imaginar uma figura, né, de tentar colocar no espaço uma figura, eu diria para você o seguinte: o pessoal de TI, sabe aquele filme americano que tem aquele cofre com 1 metro, né, a porta com 1 metro de espessura, o cara abre e tal, né? Quem controla esse cofre? TI. TI é o dono dele. TI é que determina as regras, TI é que vai fazer as políticas, TI é que vai fazer os workflow de aprovação. E lá dentro, cada uma daquelas caixinhas é um destes segredos, que a ferramenta não sabe qual é, tal como ninguém sabe o que tem dentro delas. Então, a ferramenta ela faz o seguinte: eu permito que, por exemplo, o financeiro tenha guardado numa dessas caixinhas os seus certificados digitais e posso permitir que alguém do financeiro acesse. Então, são várias etapas que uma ferramenta dessa tem. Então, eu estou falando de um cenário amplo, mas, obviamente, pode-se começar tão pequeno quanto e depois ir crescendo. O que veio acontecendo nos últimos anos? A ferramenta de PAN, ela criou uma terminologia nova, ela virou PASME. Isso aqui é determinação Gartner, tá? Que não é só o gerenciamento daquela conta privilegiada, mas o gerenciamento também da sessão que a pessoa abre ao fazer essa conta. Então, de novo, eu fiz um comando que alterou, tipo, a largura de banda que a base de dados que o teu storage permite que saia. Então, são modificações que vão ter que ser controladas. Aí, junto a isso, eu trouxe um segundo elemento, que é uma elevação de privilégios e como é que eu delego esse gerenciamento. Para que serve? Você imagina assim, você tem uma pessoa de helpdesk. Que atribuição que você está dando para essa pessoa poder entrar dentro da sua estrutura de rede e ter acesso, por exemplo, a banco de dados ou outras coisas. Então, aqui são dois conceitos. Primeiro, eu dou acesso privilegiado, mas eu dou um acesso privilegiado considerando tolerância zero. Então, se a pessoa é de rede, ela não precisa ter acesso ao banco de dados, ou vice-versa. Essa forma é muito importante, porque se você tem um ERP, eu não sei se tem alguém de fora da tua estrutura, tipo da sua empresa, do ERP, que acessa isso de tempos em tempos. Como é que você garante que essa pessoa é efetivamente de lá? Então, esses dois conceitos agora, eles andam muito juntos. E nos Estados Unidos, isso está tomando uma força tão grande que logo, logo está chegando aqui, que se você não tiver essa parte equacionada, você não vende mais para o governo, você não vende mais para o setor financeiro. Né? Vê a magnitude que está chegando. Gerenciamento de segredos é assim, como que hoje você só conversa através de APIs. Então, tenha certeza que a sua API é aquela API. Ela não sofreu nenhuma alteração por um malware da vida, alguma coisa. E o último é basicamente o slide anterior, ou seja, eu trazendo esse mundo de cloud para dentro dessa estrutura toda. Tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo. Bom, tá bom. Se eu estiver sendo muito base, vocês me chamem a atenção, mas a ideia é que vocês entendam o conceito do que vem a ser uma ferramenta de PAN. Né? O PAN, nos últimos anos, ele efetivamente é a preocupação número 1 do pessoal de rede, do pessoal de segurança. Porque é isso que você falou. Eu tenho senhas, eu não sei como elas estão. E tem uma outra particularidade, que nós vamos voltar lá na frente, que é contas de serviço. As contas que você cria, muitas vezes, para desempenhar uma função e esquece delas. Né? Então, o PAN ele não só vai te ajudar nesse processo de garantir que quem tem as credenciais certas, qual é o nível delas, mas que você também consegue ter o seguinte, cara, ferramentas de phishing. Então, impede que determinada aplicação que foi contaminada, de repente ela começa a espalhar dentro da tua estrutura esse malware. Então, já não vai dar certo, porque a ferramenta fica monitorando todas as senhas. Né, controlar os seus aplicativos e dispositivos, né, porque você também tem
switch de rede, você tem um monte de coisas que são gerenciáveis. E, principalmente, você detectar alguma anomalia e já ter uma resposta para isso, do tipo interromper uma aplicação ou interromper uma determinada máquina. Porque você acabou de falar de LGPD. Cara, lá na frente você vai ter outras regras, você vai ter ISO. Se fosse no setor financeiro, você teria aí a SOX, né? Ou a parte de cartão de crédito aqui embaixo. Então, cada dia são mais normativas que você tem que seguir. E para seguir, você tem que ter o controle apurado. Então, daí a ferramenta também. Bom, uma coisa que eu acho legal no PAN não é o fato de economizar dinheiro, porque pô, você não foi invadido, né? Então você também não vai gastar, mas é um processo de automação. Você começa a melhorar a dinâmica da área de TI. Então, você ganha tempo, ela aumenta a sua produtividade. Um outro ponto que eu acho muito legal é o 2 e o 3, porque você vai começar a chamar as pessoas e o cara, no primeiro momento, vai falar, Wellington, pô, tu é um pé no saco, você está aumentando o meu problema, e eu vou te falar, não, eu estou te ajudando, porque agora eu estou pondo você para trabalhar comigo no processo de melhora da qualidade, na melhora dos serviços que nós prestamos. Então, os teus pares passam a te olhar e te ajudar. Eu acho que isso é muito bom, porque é um processo de aculturamento da empresa no âmbito da segurança. E é claro, se você está tudo bonitinho, se um dia amanhã alguém de governança chegar para você, você fala, cara, está tudo certo, está aqui meus relatórios, está tudo protegido, sei quem faz o quê, como, aonde e de que forma. Então, o compliance vem na sequência por isso, tá bem? Então, falando um pouquinho ainda, não estou falando de delínea, tá? Não é a ideia, mas toda estrutura básica é assim. Nós temos esse processo aqui nós temos nossas aplicações, nós temos os serviços que correm dentro da empresa, nós temos os administradores, e aí eu tenho toda a minha massa de pessoas que trabalham. São meus usuários de negócios ou mesmo pessoas externas à corporação que você permite que entre. Então, você tem um cenário aqui embaixo para proteger bastante intenso, bastante necessário. E como é que, de maneira geral, um processo de malware começa? Por aqui, por conta de serviço. As contas de serviço que foram criadas às vezes para fazer um teste simples, né? Somente o pessoal de DevOps gosta muito de fazer isso. E quando põe senha, já é um começo. Mas muitas vezes não põe senha nenhuma, chumbam as senhas. E aí você fala, caramba, eu sei, eu tenho controle disso, e eu vou te falar que quando eu instalo o Delinea, a primeira coisa que ele vai fazer é varrer a sua rede e vai te trazer um monte de informação. E você vai ter uma surpresa com a quantidade de esqueletos dentro do armário. Você vai ter, com toda certeza. E as contas de serviços são as mais significativas hoje para começar esse processo. Um segundo ponto, você ainda não foi 100% para a nuvem, mas você tem um caminho, porque é um caminho natural. Todos iremos, né? Ou estaremos. Aí você vai me dizer, oh, mas peraí, eu estou numa AWS ou numa Azure. É insegura? Eu diria para você que não. Né? Tanto que a própria aplicação do Delinea também fica dentro de uma Azure. Só que cada uma é eficiente em controlar o seu quintal, o seu espaço. Se você começa a ter um ambiente multi-cloud, ou que nem você tem, um premises mais a parte de nuvem, eu já digo para você que não é tão eficaz assim. Então, ter esse controle apurado, né, garantir que o acesso está sendo feito, também é uma das funções do PAN. E, por último, nós, meros mortais. Né? Eu uso um notebook da empresa que tem algumas travas, mas não tem todas as travas. Mas eu também entro com o meu notebook pessoal. Então, se começar a olhar, você vai falar, pô, peraí, eu estou acessando a empresa com múltiplos dispositivos e eu não tenho segurança. Então, o processo de validar e dizer que aquele acesso está sendo controlado e feito de maneira correta também é fundamental.
Tá? Então, esses são os pontos que hoje tem que se olhar com muito cuidado, de tal maneira que hoje uma solução de PAN, não mais esquece o cofre de senhas, tá? É isso aqui que você está vendo, onde eu tenho todas as pessoas de TI, eu tenho tudo que é dentro da sua estrutura, aplicações, servidores, switches, endpoints, o mundo de DevOps, que eu não sei se você usa muito, mas por quê? Porque o pessoal de DevOps costuma vir aqui e buscar informações dentro da sua base de dados por caminhos, às vezes, não muito claros, ou já vi isso acontecer numa empresa de Belo Horizonte. As senhas dos servidores estavam numa tabela Excel compartilhada entre eles. Imagina o grau de risco que eles estavam. E aqui temos nós, que somos usuários, e também podemos ser trabalhadores remotos. E aqui embaixo, esse é o cenário que ele tem que olhar. Aonde nós estamos? Os seus dados, tudo que é informação pertinente, então está no teu histórico, informação dos seus funcionários, arquivos, ou seja, um mundo que nós trabalhamos mais direto, inclusive e-mail, Office e tal. Mas eu também tenho que proteger os seus códigos. Então, de novo, nuvem está aqui, e principalmente os dispositivos. Então, você imagina assim, é uma ferramenta que ela pode começar muito pequena, mas a abrangência dela é bastante alta. Bem? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de quem é a Delinea, né? Esse é um Gartner, agora de julho passado. Ano passado, aparecia aqui, ou até o Gartner anterior, duas empresas. Uma que se chamava Thycotic e a outra Centrify. As duas se juntaram e formaram, então, a Delinea. Quem era a Thycotic? Uma empresa boa pra caramba em PAN, ou seja, na parte mais popular, cofre de senhas. E a Centrify, boa para chuchu na elevação de privilégios e permitindo acesso de terceiros dentro da sua estrutura. Daí, quer dizer, foi uma coincidência aquele slide do Gartner com essa junção, mas ela aconteceu basicamente concomitante. Então, o que se espera de uma solução de pão? Ok, então estou entrando num ambiente seguro, onde eu coloquei as informações críticas da empresa, né? Como disse, senhas e assim vai. Então, o processo de entrada é estabelecer a confiança, acreditar que é o Euclides que vai entrar nessa ferramenta. Então, antes de mais nada, eu tenho que fazer a verificação. Para isso, existe autenticação multifator. Eu falei que você pode usar uma ferramenta de IAM como primeiro passo de validação. Não significa que está aberto a entrada, mas já significa o quê? Já achei o caminho, já sei onde está o portão. Agora, cheguei no portão, eu tenho que botar o quê? O meu rosto, minha identidade. Eu tenho que provar que sou eu. Então, bacana. Mas, o que eu estou pedindo está dentro do meu alcance? Por isso que eu te falei, nós vamos começar agora a segmentar as pessoas que trabalham. O cara é de rede, meu, você só vai acessar o que é pertinente à rede. Não te dou esse nível de proteção. Ah, mas eu preciso. Ah, tá. Então existe um processo para que isso aconteça. Mas ok, o que eu estou pedindo está dentro da minha atribuição, me é dado, então, o acesso a esse ambiente seguro. Então, você veja que não é chegar e entrar. Há um processo de validação para isso. Para que depois, então, sim, entrei, eu tenho o meu privilégio permitido dentro daquilo que me foi dado. Sempre auditando cada passo meu. O que eu digitar no teclado, o que eu fizer, tem que ser dado desse jeito. Tá? E a parte, então, do me adaptar a cada uma dessas situações. Então, o portfólio, está todo mundo aí? Ninguém caiu não, né? Porque eu falo para caramba. Hein? Ah, tá aqui. Tá bom, vamos lá. Então, agora, o que é uma solução de PAN nossa? Então, hoje nós trabalhamos da seguinte maneira. Então, eu vou proteger o quê? Os meus dados críticos. Aí você vai entender um pouquinho mais para frente no outro slide o que eu vou te falar agora. Mas, basicamente, isso daqui é a minha aplicação básica, é a minha aplicação inicial. Por ela que eu tenho que começar, que é a ferramenta do cofre. Okay? Nós chamamos de Secret Server, mas é aqui que dentro. Aí dentro
eu faço o quê? Eu faço a descoberta, então vou instalar, vou buscar tudo que está na sua rede, vou trazer essa informação, vou estabelecer este cofre, e aí, para frente, eu começo a fazer o quê? Gerenciar os seus segredos, ou as suas senhas. Bacana, primeiro ponto. Segundo, vou descobrir quem tem acesso a esses segredos. E aí a gente vai começar a fazer o quê? Segmentar os processos. Então, o Euclides pode ter acesso completo, o Leandro pode ter acesso a isso, e assim vai. Nós não vamos ter você ao instalar a ferramenta, determinará isso. Faço o gerenciamento das sessões, ou seja, vou precisar entrar no servidor. Abro uma sessão. Daí para frente, tudo é gravado. E é gravado mesmo. Além dos relatórios, tudo, existe um vídeo que você pode ver o que a pessoa fez. E, é claro, autenticação multifator. Então, só aqui eu já comecei a controlar um monte de coisa. Aí, esse processo, esta ferramenta, ela tem a função de automatizar a sua vida. Porque se eu abro uma sessão para entrar no seu servidor do ERP, você está vendo o que eu estou fazendo. Legal. Quando eu saio, a senha desse servidor mudou. Não é mais a mesma que eu usei para entrar. Se for olhando que entrar na sequência, vai ser outra senha. Sair ele, entra a Fabiana, outra senha. É um processo automático. E ninguém sabe qual é. Você só tem a sua senha de acesso dentro da ferramenta. Então, essa é uma das funções desse cofre. Legal. Bom, aí... Oh, meu Deus do céu. Aí, pronto, já ligo de volta. Aí é o segundo ponto que é importante, né? Bom, tá legal, eu tô começando a proteger, e aí eu tenho o quê? Meus endpoints, que eu também tenho que começar a olhar. E aí eu falo, bom, como é que eu consigo, sim? Bom, esse endpoint, de repente você tem um switch, você tem que validar que ele continua com a mesma senha que foi cadastrada aqui dentro do meu cofre. E aí o que o cofre faz? Ele conversa com as suas aplicações, ele conversa com os seus endpoints e pergunta, qual é a senha que você está aí? Aí, opa, bateu com a minha, legal. O servidor 2, 3, ele faz isso. Até que ele encontra, se ele encontra algo que não bateu, aí o que ele faz? Ele pode simplesmente interromper aquele job, aquele trabalho, aquele aplicativo, ou o que seja. Ou não, ele pode te mandar um comunicado e falar, olha, tem uma coisa estranha aqui, será que não foi alguém da tua equipe que acessou direto determinado servidor? Pode acontecer. Então, esse processo de elevação, aí eu posso interromper, e o Identity Breeding faz assim, se você fez uma validação pelo seu AD, e amanhã você está no Azure AD, você não precisa fazer uma segunda validação. A própria ferramenta já tem isso já embutido, ela já faz isso para você. Nuvem, então garantir que você estabeleceu uma comunicação completa, se você tiver um controle muito granular das suas atribuições e de todos os seus aplicativos que ali instalaram. E como eu disse, o mundo de DevOps, que é um mundo que tem que, de uma certa forma, permitir acesso rápido às informações, mas de ambiente controlado. Inclusive com criações de conta de serviço, tal, você dizer, não, conta de serviço, eu quero saber para quê, como, onde e por quanto tempo. Então, são várias funções que são desempenhadas. Tá? De tal maneira que nós temos esse portfólio de produto, e cada um deles é um produto. Então, o Secret Server é exatamente isso. Eu vou para o slide seguinte, bom, qual é a intenção, então, desta plataforma? Como voltei lá atrás. Primeiro, capacidade de integração com outras ferramentas que você pode vir a ter. 2, não pode ser uma ferramenta complexa. A ideia é uma ferramenta simples na sua forma de utilização, mas altamente complexa na sua operação. Então, um único ponto de controle para tudo. Ela permite que você comece pequeno e faça expansões tanto no número de usuários quanto na sua funcionalidade, né?
garantindo o quê? Estabilidade e performance, ou seja, ela não pode ser um entrave dentro da sua operação. E sempre, sempre dentro dessa plataforma, olhando quem é que está lá dentro, se isso está dentro do correto, se o acesso foi feito por análise comportamental, inclusive, do que está acontecendo. Então, imagine que você tem um servidor, teu banco de dados, por exemplo, ele tem, sei lá, 90% escrita e 10% leitura. De repente, ele inverte isso. Opa, tem alguma coisa errada. E assim vai, né? Então, considerando, só para te mostrar, esse é um slide um pouco mais antigo, mas ele mostra o que é a ferramenta. E essa ferramenta não é nada mais do que um framework, um grande Lego, onde eu encaixo peças ou módulos à medida que eu preciso. Então, volto aqui para o Secret. Crio o cofre, armazeno e faço informações, tem todo um processo de auditoria, controlo quem está acessando como, determino níveis de acesso, faço rotação de senhas automáticas, eu posso criar lista de comandos que eu quero que sejam proibidos, então não posso, por exemplo, numa máquina Linux, não permito um comando whoami ou comando root. Então, assim vai. Então, ela cresce de acordo com a sua necessidade, né? Você pode criar grupos dentro dessa ferramenta e existe sempre uma figura central que é, a gente brinca, né, que é o bombeirão. É o cara, a expressão americana é breaking glass, né, quebrando o vidro. É o cara que tem poder de entrar em qualquer pasta que seja criada dentro dessa ferramenta. E o Secret, inclusive, ele permite criação de pastas particulares. Imagina assim, você tem alguma coisa que é muito uma ferramenta que você acessa, não sei o quê. Então, de repente, pode ser criada uma pasta particular e essa pessoa tem acesso a tudo. O Privilege Manager é para fazer elevação de privilégios, então, Help Desk. Então, garantir que, assim, que a minha estação não esteja comprometida para que eu possa entrar dentro da sua estrutura de TI e fazer as funções necessárias. Da mesma forma, eu posso entrar dentro da sua estrutura, dentro dos seus servidores, e dizer o seguinte, está aqui, você quer dar, não sei qual é o teu ERP, SAP, então, de repente, falar, olha, cara, você quer da SAP, você pode entrar aqui nesse servidor, tem todo um processo de validação, mas você só pode fazer isso aqui. Não tem mais acesso amplo geral. PBA, então essa análise comportamental, né, de como os elementos se comportam, traça uma curva média e qualquer anomalia em relação a isso é tratado, então, como uma exceção e aí por regras pré-determinadas. Interromper a aplicação, avisar você, por exemplo, o Wellington, e assim vai. Gerenciamento, então, da vida de uma conta de serviço. Crio, por quanto tempo, acabou de existir, pronto. Não, se precisar fazer de novo, vai ter que ser feito um processo. Mundo de DevOps. O Remote Connection Manager é uma forma de você poder permitir, por exemplo, que alguém externo, você, possa acessar isso, mas sem o estabelecimento de uma VPN. Então, uma outra função. E a parte, então, de nuvem. Tá? Então, o Secret Server não é nada mais, nada menos, né, em termos de diagrama de blocos, por isso que eu falei que ele é uma ferramenta simples no seu entendimento, que é isso. Eu faço o acesso, então, através de um web portal, validações múltiplas, verifico se, ao acessar, realmente eu faço parte desse diretório, se eu tenho esse controle. Se for necessário, existe uma suíte de APIs, ou SDKs, que pode ser utilizado para outras aplicações conversarem. Eu te disse, o Secret Server não pode ser isolado. Entrei. Então, gerencio minhas credenciais, estabeleço as políticas de segurança, quem é que me aprova, quem não aprova, descubro contas, tá? E, principalmente, estabeleço uma sessão com monitoramento perpétuo. Daí tem uma centena, literalmente uma centena de relatórios customizáveis, posso mandar alertas em tempo real, crio os logs, né, e essa parte de análise comportamental. E voltando, Delinea, ou uma ferramenta de PAN,
tem que conversar com o mundo. Então, se hoje você não tem, mas pode vir a ter uma ferramenta de gerenciamento dos eventos, um CIEM, troca-se informação. Ah, eu tenho uma ferramenta de AM, troca informação. Eu tenho uma ferramenta de ticket, troca, e assim vai. Ou até autenticação multifator. Então, você observe que ela é bastante interativa, né? E agora você vai me perguntar, como é que eu vendo esse treco? Né? A pergunta que não pode ficar sem resposta. Então, como é que ela é vendida? Eu vou abrir o meu... Fica mais fácil eu vir para cá para o site. Ela é comercializada da seguinte maneira. Primeira coisa, Wellington, eu só quero saber quantas pessoas você tem aí. 5, 10, 15, 1.000, não importa. Eu só quero saber isso. Quantos servidores, quanto isso, quanto aquilo, não é importante para mim. Neste momento, não faz parte do processo. E nós temos duas versões, a versão Professional e a Platinum. Ambas, modelo de venda subscrição, ou seja, todo ano você renova comigo, e você pode instalar ou no seu servidor ou na nuvem. Você escolhe o modelo. Vantagens da nuvem versus on-premises. No teu caso, você já me falou que você tem toda uma estrutura com storage, com não sei o quê, então você já tem um ambiente de disaster recovery já montado. Se você não tivesse, você teria que ter isso montado. E mais uma pequena um SQL da vida básico, para quê? Para guardar os vídeos, para guardar essas informações. No modelo nuvem, não se preocupe com nada disso. Toda a redundância, toda a disponibilidade é dada pela própria D-Linear. O que diferencia uma da outra? Observe que na parte base, né, o seu núcleo base, tudo é igual. Essa figura de add-on são determinados opcionais que são vendidos, porque quando você olha aqui os produtos, você vê que o Secret Server é um, a parte de gerenciamento das contas de serviço é outro, o cofre é outro, e assim vai. Então, algumas funções, ou eles são módulos adicionais, ou mesmo dentro da ferramenta, ela pode ser, você vê na Platinum já vem, e aqui ainda acaba sendo opcional. Mas o que é importante, que é proteger as senhas, os segredos, fazer rotação, tudo isso é igual. O que vai mudar é o número, a quantidade, a tua necessidade que vai determinar a dinâmica. E tal como quando você vai numa concessionária comprar um carro, todos os carros, né? Quatro rodas, pneu, todos são iguais. O que muda é a quantidade de acessórios, um vidro elétrico, um banco de couro, tal. Se você começar a pôr muito acessório no modelo básico, melhor você comprar já então o completo, que vai ficar mais barato. É a mesma coisa aqui. Então, até uns 3 ou 4 opcionais, a versão Professional ainda é mais competitiva. Dali para frente, eu mesmo já faço para você, falo, vamos para a Platinum, não quer mais, porque você já ganha algumas funcionalidades a mais. Mas, de novo, veja que o que é importante, ambas fazem. Então, o tal do análise comportamental. Você fala, isso não, nesse momento eu não preciso fazer isso, mas lá na outra já vem embutido. E assim vai, e observe que a parte também de integração com ferramentas de mercado, ela já faz tudo. A única coisa, espero que você não seja SAP, né? Se for o SAP, aí já tem que ir para a versão Platinum mesmo. E, bom, eu acho que basicamente é isso que eu queria te mostrar. Tá bom? Não tem muito mais para falar da ferramenta, a não ser isso daí.